Ah, agora ele não. Agora mudou. Agora vai ter que ir. Vou ter que apagar tudo e voltar de novo. Porque até aqui não vai todo. I found. Como eu vou saber onde está o verbo, professora? O verbo sempre vem depois do sujeito. Sempre depois. Essa é a maneira formal da língua inglesa. Ok? Sempre eu tenho sujeito, verbo, predicado, que é o complemento. Então, depois do sujeito vem o verbo. Depois da primeira palavra, da primeira ou segunda palavra, depois do sujeito, depois do complemento, seja o nome da pessoa, o nome do lugar, eu estou falando sobre mim, o nome de alguma coisa, vai vir o verbo. Ok? Number two. Vou colocar aqui um verbo regular. Deixa eu inventar um aqui. Pode ser, eu tiro. Ah, eu volto. Neymar foi. Verbo to be. Verbo to be no passado, eu tenho aqui, ó, is. Como é que é esse verbo no passado? Was. Tá lá na lista de verbos irregulares. Neymar foi. Foi o quê? Sei lá, um grande jogador? Isso. A Barcelona é mesmo. É soccer player. É melhor colocar isso, né? Soccer player, porque senão não tem lógica. Não, porque Barcelona é o nome da cidade, né? Barcelona. Inclusive, esse bar aqui tem que vir na letra maiúscula. Barcelona Soccer Player. Exato. Fiquei sabendo disso também. Vou colocar um nome aqui, ó. Ela. Ah, professora, mas como é que eu sei que Neymar é he? Que é ele, he. R-H-E, he. Nome. O pronome substitui o nome. Então, eu já estou dizendo aqui que Neymar, Neymar Júnior, né? Neymar, é he. Pronto, tem o sujeito Neymar, verbo was e o resto da frase. É sempre assim, ok? Neymar foi ou era um jogador um jogador? Ah, isso. Agora vamos lá. Também. She, vamos falar sobre ela. Esse she eu posso colocar o nome de uma mulher, né? She pode ser a Ana, pode ser a Kelly, pode ser a Jennifer, pode ser qualquer uma. She, ela tocava piano, olha que legal. Vou trazer um verbo regular. Play. Professora, esse verbo não está na minha lista de verbos irregulares. O que, que eu faço? Ponho o ed no final. Played piano. Ela tocava piano. Sujeito, verbo e complemento. Pessoal, nós vamos sair, vamos voltar, vocês voltam, tá? Pelo mesmo link. É, para voltar, vamos até 9h50.
I'm back. Pronto. Estamos voltando. Deixa eu aceitar aqui nossos colegas. Deixa eu voltar lá no meu quadrinho. E o pior é que o quadrinho saiu, e saiu também as minhas meu desenho. Professora, Sim, então pode ficar com a lista dos verbos irregulares e o dicionário na hora da pode. prova? Você pode consultar o dicionário, Tá, obrigada. ok? E a lista também pode consultar? Sim, o seu dicionário já tem a lista. A menos que você não tenha um dicionário, precise imprimir a lista, tá? Então, eu vou continuar aqui pela última frase. Ela tocava piano. She. O verbo no presente é play. Não está lá na minha lista de verbos irregulares. Olhei na lista, prestei atenção que esse verbo não está lá. Como ele é um verbo que tem uma vogal antes do Y, ele é como se fosse um verbo coringa, tá, gente? Porque esse verbo tem 4 significados. Ele pode ser tocar, jogar, Tocar, brincar. jogar, brincar. Tem alguns contextos que vêm como praticar. Então, é muita coisa, né? Por isso que ele é mais ou menos assim, verbo coringa. She played piano. Ela tocava piano. É uma frase curta, mas bem simples que a gente pode compreender. Ela, she, sujeito, né? Precisa de alguém para praticar essa ação. Quem tocava piano? É só você fazer a pergunta inversa, ó. Para você descobrir o sujeito, é só você fazer a pergunta inversa. Quem tocava piano? Ela. Pronto, já achei o sujeito. É do mesmo jeito na língua inglesa. 4. Vou colocar aqui outro verbo regular. Nós. We. Teacher, a senhora repetiu 3. Ah, é 4, né? Oh. Nós tentamos compreender, entender determinada coisa, né? Então, vamos lá. Ó. Tentar. Try. We try. Understand. Nós tentamos entender isto. Seria mais ou menos isso. Understand. Professora, nessa frase, eu tenho 2 verbos. Um verbo regular e um verbo irregular. Tá vendo aí, ó? Nós tentamos tentar entender. Acho que eu vou ter que apagar e começar de novo. We try. Teacher, por que não fica? We try to understand. Understand this. Por que colocou um ponto final aqui? Não precisa ficar we try to understand this. Isso, eu vou explicar já já o porquê. Olha só. Ah, professora, eu tenho 2 verbos. Esses 2 verbos vão para o passado? Não. Porque se você for fazer essa função, Teacher. não vai fazer sentido. Ó. Nós tentamos entendermos isto. Não. Então, quem vai para o passado? É o verbo principal, que é o try, que está vindo depois do sujeito. Sempre nessa formalidade. Sujeito, verbo e o complemento. O understand aí, ele está dentro do complemento, ele está dentro do contexto de predicado. Então, primeiro, ele vai vir com o to, que é o infinitivo dele, né? Entender. I try, understand this. No passado, como é que vai ficar? Retiro o y e ponho ied.
vai ficar we tried to understand this. Peguei o verbo principal que veio depois do sujeito, retirei o y e pus ed. Nesse caso, os verbos Professora. que terminam com y, retiro e ponho o ied. Sim, Calma, Vitor, tô com a mão levantada. pode falar. Segue a mesma. Seria a mesma regra do do, does or did. Tipo, I did some negócio lá. Eu não sei um exemplo, mas seria o did. Se você já conjuga o verbo no did, mesma coisa Acontece com os mas outros. ele não Isso, altera. muito bem. Ou também, se eu não Exatamente. me engano, Quando você tem um verbo auxiliar, Aí. né? Você não precisa Tá. conjugar os outros verbos. Exatamente. Por exemplo, pessoal, muito bem. Professora, Pode falar. em questão ali depois do i, se colocasse o have, manteria o significado da frase? Em qual frase? Aqui, ó, depois do i, colocasse o have, manteria o significado? Have eu tô falando no sentido de tempo. Ah, você está dizendo Nós assim. temos que tentar We have entender tried. isso. Nesse caso aí, nós temos um present perfect. We have Esse tried. present perfect Isso, é um present tempo perfect. diferenciado. Nós vamos estudar ele depois. Nesse passado simples aí, eu não preciso do tempo ter, né? We have Claro tried que to nesse caso understand aí é this. outra regra, né? Nós temos o have, que é praticamente um auxílio. Nós temos tentado entender isso. No passado, por exemplo, eu falo, sei lá, inglês. Vamos colocar o inglês mesmo. I speak English. Do you speak English? Do you speak English? Estou fazendo uma pergunta. Está no presente. No passado. Do you speak English, Professora. teacher? Do you speak English? Do you speak in English? Pronto. Agora, eu quero colocar esse verbo, aliás, eu quero colocar essa frase no passado. Quando eu ponho essa frase no passado, Did you, eu não? tenho o verbo auxiliar, que é o do, que ele é um verbo irregular, então ele vai estar na sua lista. Você vai colocar did you. Did you speak in English? Aí coloca um tempo, tipo yesterday. Isso. Como vai botar essa frase no passado? Sendo que isso é uma pergunta. Você falava inglês no passado, on the past? Por exemplo, o did é para Na coisa do passado. infância, Por pode exemplo, did you ser, finish this? Você Did você é o terminou passado de isso? do. o did é o passado de do. Pronto. Quando eu ponho... Que é um verbo auxiliar. Quando eu tenho o verbo auxiliar o did, que está auxiliando essa pergunta aí, tá vendo? Tem uma pergunta nesse contexto, tem até um ponto de interrogação. Quando eu tenho esse ponto de interrogação, todos os verbos vão ser iguais. A única coisa que vai modificar aí é o verbo auxiliar, que vai vir no passado. Então, eu falo, did you speak English on the past? Eu não vou falar did you spoke English on the past. Eu vou conjugar o verbo falar também no passado. Não precisa. Porque se você está auxiliando a frase com did, então tá tudo certo. Ok? Gente, nossa aula vai acabar. Bye bye, see you. Qualquer dúvida que você tiver, pode me procurar pelo WhatsApp, pela plataforma, pelo e-mail, tá bom? Nossa avaliação é a semana que vem, né? Nosso Google Forms. Ele não está difícil, vocês vão conseguir fazer ele normalmente. Só que é uma avaliação que você tem que marcar a única correta, tá bom? Sempre a única correta. Não tem nada para escrever lá, certo? Mas no dia eu vou dando os auxílios necessários. Valeu, Ok? Guys, bye bye, um bom final de semana. Have a weekend. Que Deus abençoe vocês. If God blessed you, that's okay. And goodbye. Bye bye. Bye, teacher.